montei esse curso para ajudar você, investidor iniciante, a dar os primeiros passos na tão sonhada Bolsa de Valores e começar a investir em renda variável. Dá só uma olhada no que você vai aprender. No capítulo 1, eu vou te mostrar o que é e como funciona a Bolsa de Valores. No capítulo 2, eu vou te mostrar como escolher as ações que vão compor a sua carteira. E no último capítulo, o capítulo 3, eu vou te mostrar como comprar ações na prática. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Fradinho, ou talvez você possa me conhecer como Fradgen, analista técnico da Clear Corretora. Montei esse webcurso de 3 episódios pensando exclusivamente em você, investidor iniciante, a começar a investir na Bolsa de Valores e participar do mercado de renda variável. Pois é, pessoal, mas a minha trajetória no mercado financeiro não foi tão simples quanto parece. Durante muito tempo, esse ambiente foi desconhecido e extremamente complexo do meu ponto de vista. Eu ouvi que só trabalhava nele quem já tinha algum conhecido ou algum familiar inserido na área. Além disso, que era muito arriscado e difícil de entender. Mas, na verdade, não é bem assim. O meu primeiro contato com o mercado financeiro foi na faculdade, quando eu comecei a cursar economia na PUC do Rio de Janeiro, e eu me deparei com uma situação que era vivida por mim e pela minha família todos os meses. A minha família, como a maioria das famílias, ainda mais de origem portuguesa, sempre focou seus investimentos em imóveis. E os imóveis custam muito dinheiro e a rentabilidade deles é bem ruim. Então, não são bons investimentos. E por conta disso, mesmo tendo uma quantidade de dinheiro suficiente para viver bem, algumas vezes a minha família passava alguns perrengues no final do mês para fechar as contas. E eu achava aquilo inaceitável, visto a quantidade de dinheiro envolvida ali. Inclusive, foi essa insatisfação que me fez estudar economia. Eu via muitos amigos meus do bairro, da escola, com muito menos montante geral de dinheiro do que a minha família tinha, mas com uma vida muito mais leve, com muito menos perrengue no final das contas. O fato curioso é que nesse momento de início de faculdade, era 2013, 2014, o Brasil passava por um período de juros altíssimos, Selic acima de 14%, e eu vi, com o pouco conhecimento que eu tinha já no início da faculdade, eu vi a possibilidade de você investir em renda fixa, com pouco risco e rentabilidades que chegavam a taxas pré-fixadas de 20% ao ano. Então eu pensei, nossa, muito fácil, vou começar a investir em renda fixa e a gente consegue, com o montante de dinheiro que a gente tem, viver bem e desafogar minha mãe, meus avós e tudo mais. Mas isso mudou, pessoal. Hoje em dia, a Selic, a taxa básica de juros da economia, saiu de patamares de 14,25% ao ano para as suas mínimas históricas, abaixo de 5%. O que isso quer dizer? Os investimentos mais fáceis e mais seguros, que são renda fixa, deixaram de ser interessantes para os investidores e agora chegou a hora de desbravar o mercado de renda variável e o investimento em bolsa de valores. Por isso, eu estou aqui, para te mostrar que fazer o seu dinheiro render mais com estudo e dedicação pode ser mais simples do que parece. Primeiro de tudo, você sabe o que é a Bolsa de Valores? Vamos partir de um exemplo bem simples. Imagine que você abriu uma confeitaria. Você começa vendendo para amigos mais próximos, depois de um tempo você já atende ao seu prédio, aos prédios vizinhos, e quando você menos espera, você tem que alugar um lugar para fazer os seus doces, contratar mais funcionários e comprar equipamentos mais caros. Porém, você precisa de capital para expandir o seu negócio e levar a experiência de comer os seus doces para mais pessoas no Brasil. Então, para conseguir crescer e fazer todas as melhorias que você acha necessárias para o seu negócio, você teve uma brilhante ideia. Separar uma parte da sua confeitaria e oferecer para alguns amigos serem sócios seus e dessa forma você pega o dinheiro que essa pessoa te deu por esse percentual e consegue, enfim, colocar em prática todas as melhorias necessárias para o seu negócio. Conforme você vai crescendo, vai lucrando, é justo que você divida com essas pessoas os lucros que você vai tendo ao longo do tempo. Assim é a Bolsa de Valores. Aqui estão todas as empresas que tiveram essa mesma ideia de ofertar as suas ações para qualquer pessoa que tenha interesse em investir nelas. Por isso, elas são chamadas empresas de capital aberto. Dessa forma, qualquer investidor pode se tornar acionista da empresa que desejar. A função da Bolsa de Valores é garantir que o mercado funcione de forma justa e correta, em que compradores e vendedores se encontrem e possam negociar as ações que eles detêm por uma certa quantidade de dinheiro. É um ambiente de negociações, mas vale lembrar que antes de você colocar o seu dinheiro numa empresa, você tem que estudar a própria empresa, o setor no qual está incluído e também os principais dados macroeconômicos do momento em que você for fazer o investimento. Atualmente, a única bolsa de valores no Brasil é a B3, que fica aqui em São Paulo, de onde eu estou falando com vocês. E por que investir nessas empresas é melhor do que investir na poupança? Para começar, que poupança nem é investimento, né? Investir em empresas de capital aberto te dá a possibilidade de se tornar sócio daquela empresa e participar dos lucros dela também. Então, se você vê uma organização
que você confia, que ela é lucrativa e que as projeções futuras dela são boas, por que não ser acionista dela? Lembrando que o investidor ganha tanto na valorização da ação, né, no ganho de capital, como a gente costuma falar, quanto na distribuição dos seus lucros, que são os proventos pagos ao acionista. O bom desse tipo de investimento é que você pode ser sócio de várias empresas diferentes, de muitos setores, ao mesmo tempo e com pouco dinheiro. E a partir do momento que você acha desinteressante, ou então que você perdeu a emoção e as suas crenças naquela empresa, é só você vender elas no mercado. As partes da sociedade que eu comentei no primeiro tópico são divididas em quantidades iguais, chamadas ações. Uma ação nada mais é do que a parte mínima de uma empresa que é negociada em bolsa de valores. Ao abrir capital e oferecer a possibilidade dos investidores comprarem suas ações, uma empresa capta esse dinheiro pensando no seu crescimento futuro. Cabe ao investidor pesquisar e selecionar aquelas que ele acha que tem maior potencial de valorização. No entanto, é importante ressaltar que investimento em ações é um investimento de um risco um pouco superior. Para isso, é preciso responder o perfil do investidor, que a gente chama de suitability, e que esteja apto nos perfis moderado ou agressivo. Além disso, é importantíssimo que o investidor estude, pesquise sobre o assunto antes de investir em ações. Ou seja, se você quer investir, mas não está 100% convicto da empresa ou então do sistema operacional que você vai utilizar para fazer a operação, compra uma ação apenas da empresa que você estiver observando, muitas vezes custa menos do que R$5, só para você ir sentindo como é que funciona esse tipo de investimento. Atualmente, mais de 500 mil brasileiros negociam ações na bolsa todos os dias. Com o crescimento do uso de tablets e smartphones, qualquer um pode investir de qualquer lugar. E isso só é possível por conta do home broker, uma ferramenta online para você investir na bolsa. Antes disso, só era possível fazer compra e venda de ações por conta de um intermediário, que era o operador de mesa de operações. O surgimento dos sistemas de negociação pela internet tornou as operações muito mais práticas e rápidas, sendo realizadas diretamente pelo investidor. Home Broker é a plataforma online que conecta o investidor à corretora e, por sua vez, à bolsa de valores. Por meio dela, é possível comprar e vender ativos, checar cotações em tempo real e acompanhar a rentabilidade dos seus investimentos. Como a ponte entre o investidor e a bolsa é feita pelas corretoras de valores, como a Clear, são elas que oferecem sistemas de negociação e cada uma tem a sua própria ferramenta. Por meio de um computador ou qualquer dispositivo móvel conectado à internet, é possível negociar ações, derivativos, fundos de investimento e outros produtos financeiros. Há diversos home brokers no mercado e cada um tem o seu diferencial. Entretanto, as funcionalidades básicas são as mesmas, entre elas comprar e vender ações. Vale lembrar que uma pessoa não pode investir diretamente na bolsa de valores. Ela precisa de uma corretora para servir como intermediária. As corretoras ajudam a centralizar os investidores, proteger os investidores das perdas maiores do que eles podem honrar, garantir a contraparte da operação, dentre outras obrigações. Além dos clientes poderem investir diretamente por meio das corretoras, eles podem contar com o auxílio de agentes autônomos que representam essas mesmas corretoras em escritórios distribuídos pelo Brasil todo. Não existe um valor mínimo fixado para você investir em ações. Existe um lote padrão de 100 quantidades, mas que devido aos diferentes preços das ações, esse lote padrão também varia de preço. Fora isso, você pode comprar ações no fracionário, isso é, quantidades inferiores às 100 quantidades. Outro fator que deve ser muito levado em consideração no momento de investir são os custos, tanto de compra quanto de venda. A primeira, que costuma ser a maior taxa, é a taxa de corretagem, que na Clear Corretora é taxa zero, você não paga corretagem. Essa é a taxa cobrada pelas corretoras para fazer o intermédio entre os investidores e a bolsa de valores. Além disso, ainda é cobrado o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é cobrado em cima da taxa de corretagem. Ele é limitado ao máximo de 5% da taxa de corretagem, e o município de referência é São Paulo, onde fica a B3. Por fim, o investidor ainda deve se atentar aos emolumentos, que são as taxas de negociação e liquidação cobradas pela Bolsa e pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC. Essas taxas incidem sobre o volume financeiro negociado. Também há o imposto de renda, que é cobrado apenas daqueles investidores que tiveram lucro em bolsa e somaram mais de R$20 mil em vendas dentro do período de um mês de negociação. Para as operações de day trade, a alíquota é de 20%. Já para as operações de swing trade, a alíquota é de apenas 15%.